o Diá é um doido doido, né? O Roberto é um doido inteligente. O Roberto gosta de filosofia, gosta de livros e tal. E o Diá não, o Diá é mais enérgico. Então vamos saber se ele tomaria um suco com o técnico Francisco Diá na mesa do boteco. Tomaria e depois levaria para a igreja ainda, que eu sei que ele precisa também, né? Mas um dia se surgiu o convite, né? Novamente, hoje eu tô com 33, né? Pretendo jogar até a idade do Marcelinho Paraíba, mas é brincadeira. Por isso que eu prefiro não opinar muito e não julgar, né, os envolvidos, não julgar quem participou, para não gerar um desconforto maior, não gerar uma polêmica maior e que seja aplicada as devidas leis e os verdadeiros culpados sejam punidos. Fala galera do Futebol no Boteco, estamos chegando com mais uma edição do nosso programa. Eu, Aldair Rodrigues e o meu amigo Afonso Carlos, em mais um Futebol no Boteco, trazendo mais um personagem que contribuiu para o futebol da Paraíba, que tem com certeza contribuído com o nosso futebol. Hoje, Afonso Carlos, recebendo mais um convidado especial, como eu disse. Bota especial nisso, Aldair, o Samuel Rosa Pereira, ou apenas o Negrete, 33 anos, natural de Paulistana, do Piauí. Seja bem-vindo, Negrete, ao Futebol no Boteco. Espero que você goste. Queria agradecer pelo convite, né? É um prazer imenso em bater um papo com vocês e contar um pouco da história do Negrete. Ô Negrete, Samuel Rosa, por que Negrete? Na verdade, Samuel, né, é um nome bíblico, né? Minha mãe colocou, né, quando eu era criança, né? E Samuel ficou na época Neguinho, Negrete, Neguete, aí ficou Negrete e a gente pegou e deu sequência no nome e graças a Deus tem dado certo. Ô Negrete, fala aí um pouquinho do início da tua carreira, como foi que o Negrete se projetou dentro do futebol, onde foi que tudo começou? O Negrete surgiu, eu saí do Piauí, né, muito cedo, eu sou piauiense da cidade de Paulistana, né, e saí do Piauí com meus 12 anos, né, fui morar em Petrolina, Pernambuco, morei com minha tia, e fiquei morando durante um ano. Aí ali eu comecei a ter uma paixão pelo futebol. Aí quando eu fui para São Paulo, né, com 12, 13 anos, meus pais procurou uma escolinha, me colocou numa escolinha de bairro mesmo. E depois eu comecei a correr atrás, né? Correr atrás do meu sonho, né, que era ser jogador de futebol. Como no Piauí não tinha não oferecia tanta estrutura assim. Quando eu cheguei em São Paulo, né, meus pais foram trabalhar, eu comecei a trilhar o caminho no futebol, né? Comecei na escolinha, depois fui fazer teste no clube do Juventus, da Moca, né? Participar na peneira, no terrão. Na época os jovens da época, as crianças participavam muito, né? Peneirão do Corinthians, peneirão do Juventus, do São Paulo, e era no terrão. E eu lembro que eu fui na peneira do Juventus, fiz um teste, né? Passei, e depois, na semana seguinte, um treinador me ligou, né, e me chamou para mim ir para um clube, na época, disputar um campeonato juvenil, que era o Guapira. Acho que nem existe mais, era no Jaçanã, e eu morava na zona leste de São Paulo, então eu tinha que ir para a zona norte. Então eu pegava o trem, né, o metrô, para poder chegar nos treinos. Então foi aí que eu comecei, que o Negrete começou, e depois o Negrete se profissionalizou, né, jogou juniores no Eco Suzano. Joguei 3 anos, joguei profissional no Palestra de São Bernardo, joguei no Londrina, Ituano, e aí o Negrete começou a deslanchar na carreira. Aí o Negrete, o Samuel Rosa, ou Negrete aqui no Futebol do Boteco, falando um pouco da sua trajetória. Lembrando que esse programa é uma produção da TV UEPB, que tem como coordenador geral o Hipólito Lucena, na técnica o incansável Mahatma Gandhi e também o Apolo Ricardo, na coordenação de jornalismo a Isis Coelho. E o nosso boteco de hoje, Afonso, é o Vintage Music Bar, essa casa super aconchegante que nos acolheu para podermos gravar aí o Futebol no Boteco com o Negrete. Ô Negrete, queria que você falasse um pouco da sua infância. Eu lembro que eu te entrevistava há 2, 3 anos atrás, você falava muito bem da sua família, da sua tia que era professora de português. Queria que você falasse um pouco e até das dificuldades para se tornar um jogador de futebol. A gente sabe que nada é fácil, né, Negrete? São milhões de meninos tentando uma vaga ao sol. Então, Afonso, na minha carreira sempre foi assim, né? Na minha vida, né? Sempre teve, né, a dificuldade principalmente financeira, né? Dos pais
poder incentivar melhor, poder ajudar de uma forma melhor, poder comprar uma chuteira melhor, comprar um meião, né? Que na época que eu comecei nas escolinhas, a gente tinha que comprar o nosso material, a escolinha não fornecia, né, os materiais, né? E eu lembro que minha primeira chuteira foi uma chuteira viola, e a chuteira dura, ela ressecava, e eu lembro que eu colocava uns parafusos no birro para não desgastar com a terra. Então foi muito difícil, assim, né? Então eu acho que por isso que eu acabo levando, né, a minha história do começo, assim, e acabo me superando nas partidas quando eu lembro desses momentos difíceis. E na época, você estava falando da minha tia, que é professora, que mora em Petrolina, eu morei 1 ano com ela, né? Isso pela dificuldade que a gente tinha, que meus pais foram para São Paulo e somos em 3 irmãos, né? Eu sou o mais velho, tem minha irmã e tem meu irmão mais novo. E minha mãe teve que optar. Levou meu irmão mais novo, a minha irmã mais velha foi para o Rio morar com minha tia, e eu fiquei morando em Petrolina com minha outra tia, que é professora de português. E com isso eu aprendi muito com ela, né? Eu aprendi a ter mais disciplina, a ter horário, a cumprir horário, a chegar em casa, vamos supor, 10 horas da noite, ia para a quadra, e se passasse do horário, tinha aquele famoso castigo, né? No outro dia já não poderia ir. Então eu tinha que ter a disciplina. Eu lembro que eu acordava de manhã cedo, ela fazia eu aguar as plantas. Então aquilo era meu compromisso. Eu tinha que ajudar a cuidar da minha prima também, que é a Isaura, que hoje também está cursando letras também, para ser professora. E eu lembro que eu aprendi mais a ter responsabilidade, né, com esse tempo que eu morei com minha tia. E isso eu acabei levando para a vida inteira. Então a minha tia me ensinou que a educação, a humildade, ela entra em qualquer lugar. Então isso foi muito importante para a minha vida, para o meu crescimento, tanto como homem, como um profissional. E foi um aprendizado que eu tenho levado e continuo levando pela minha vida dentro do futebol e fora do futebol. Hoje eu sou pai de 3 meninos. Então a gente tem que levar esses aprendizados de infância. Ô Negrete, a passagem pelo Nacional do Amazonas, foi ali onde o Negrete começou a realmente se projetar dentro do futebol? Conquistou o primeiro título por lá, não foi? Então, na verdade, a minha passagem mais importante foi no Ituano, né? Eu tive uma passagem no Ituano e depois eu fui para o Noroeste de Bauru, onde a gente conseguiu um acesso. Na época, a uma empresa que investia lá era a Calunga, do Damião Garcia, que investia também no Corinthians. E ali minha carreira começou a deslanchar mesmo, né? Ali eu comecei a rodar, né, por Santa Catarina, voltei para o estado de São Paulo de novo, joguei no Marília, né, joguei no Oeste. Aí eu fui para o Nacional em 2014, foi quando eu conheci o professor Francisco Diá. Foi ele que me levou para lá. Ele começou um projeto lá bem antes, né, em 2013. Em agosto, se eu não me engano, ele já tinha contrato com esse Nacional e tínhamos que apresentar em final de novembro. E nisso fizemos 2 meses de pré-temporada, fizemos uma campanha muito boa, fomos campeão amazonense, onde veio meu primeiro título como profissional. E depois o time não tinha calendário, né? Assim como acontece aqui na Paraíba, né? Os times que ganham vaga da Série D não conseguem jogar no mesmo ano, e sim no ano seguinte. E com isso o time que o professor Francisco já tinha saído, teve que desmontar. E eu fui para casa, e com um mês depois, eu lembro que era mês da Copa do Mundo, ele me ligou e eu fui para o Oeste de Itápolis. Aí com essa passagem no Oeste de Itápolis, se eu não me engano, ele ficou 3, 4 jogos lá e saiu, né? Com algumas divisências lá com a diretoria. E eu continuei, disputei a Série B e depois recebi o convite para vir para o Campinense, né? No final de 2014. Essa chegada no Campinense, quando você chegou no Campinense, foi mais um convite do Francisco Diá? Você se tornou um jogador do Francisco Diá para onde ele queria ter o Negrete junto com ele? Isso. Eu passei a ser um jogador de confiança dele, né? Trabalhamos junto em 2014 no Nacional, trabalhamos junto no Oeste, mas pouco tempo, né? E depois ele me convidou para trabalhar novamente no Campinense. E com isso eu lembro que no Campinense, a minha vinda para o Campinense se tornou um pouco difícil, porque minha esposa estava passando por um momento de enfermidade, né? Minha esposa, a gente descobriu que ela estava com linfoma. E isso, eu não queria sair de perto dela, né? Porque eu nunca tinha vindo jogar no Nordeste. E eu fui pro Nacional, eles não foram, né? Eu ficava morando no CT e minha família não foi.
E a gente já tinha um filho. E com isso, eu falei, não vou para Campina Grande, porque é longe e minha esposa vai precisar do meu apoio aqui em Londrina. A gente morava em Londrina. Então eu prefiro ficar no oeste mesmo, que é perto, porque dava cerca de 300 quilômetros para Londrina. Então eu pegava o carro, qualquer emergência ia para casa. Só que eu lembro que minha esposa falou bem assim, você tem que trabalhar, você não pode ficar aqui. O Campinense é uma oportunidade boa, vai que Deus tem um propósito na tua vida lá. E eu resolvi vir, eu falei, então eu vou. Ela, você não é médico, você não vai poder fazer nada. Eu vou continuar o tratamento, vou fazer o tratamento e você vai só dar o apoio moral. Isso você pode dar independente, se está presente, se está distante, você vai dar o apoio. Aí eu resolvi vir, né? Resolvi vir e graças a Deus fiz a escolha certa. Imaginava que fosse como foi, 2 títulos paraibanos, vice da Copa do Nordeste. Virar ídolo, né, Negrete? Mais de 70 jogos pelo Campinense você tem. Não, eu tenho 98 jogos exatamente. Pelo Campinense, né? Faltam 2. Então, um dia eu pretendo cumprir, chegar aos 100 jogos, quem sabe, né? Falta 2 jogos. Mas eu não imaginaria que seria assim. Eu sou um cara cristão, eu costumo colocar diante de Deus, mas pela dificuldade que estava sendo, eu falei, vou para lá, vou jogar o Paraibano e vem embora. Né? Não imaginaria que eu viesse a morar em Londrina, em Campina Grande, como eu estou morando hoje. A gente tem residência aqui, né? Graças a Deus conseguimos estabelecer residência aqui. Aqui eu falo que é o nosso centro de distribuição do Nordeste, né? A gente traz as nossas coisas para cá. Eu tive minha passagem no Náutico em 2016, a primeira. Deixamos as nossas coisas aqui e fomos para Recife. E depois voltei para o Campinense em 2017 e voltei para Recife em 2018. Nossas coisas continuaram aqui. Fui para Confiança esse ano de 2019, voltei, nossas coisas estão aqui. Eu falei, então vamos estabelecer em Campina agora Grande. Fica? Agora acredito que a gente vai se estabelecer aqui, né? Negrete, agora a gente vai para um momento um pouco polêmico do nosso programa. A gente vai para o quadro Hora da Treta. Roda aí a vinheta, Mahatma. Bem, essa pergunta é uma das grandes dúvidas que o torcedor tem com relação a Negrete, né? Negrete, você foi ídolo no Campinense Clube e foi uma das figuras principais da conquista da Copa do Nordeste. Porém, é a própria Copa do Nordeste que deixou um sentimento de frustração no torcedor, principalmente um lance que até hoje se comenta e as pessoas até hoje não aceitam. Como é que você, naquele lateral, deu as costas ao marcador, possibilitando o Santa Cruz empatar a partida e, de certa forma, tirar do Campinense o bicampeonato do Nordeste? Até hoje o torcedor sente uma mágoa com relação a isso, né? Porque a partir dali, quando o Campinense fez o gol, o Rodrigão fez o gol sobre o Santa Cruz, o Santa Cruz estava perdido em campo, completamente perdido. E após o gol de empate, o Santa Cruz, que não estava realmente jogando muita coisa em relação ao Campinense, passou apenas a administrar o resultado e a dar bicões, tirando a bola de qualquer forma e deixando o tempo gastar. Até hoje, você ficou com esse estigma de ter sido o vilão da perca do bicampeonato da Copa do Nordeste. Como é que você poderia explicar isso ao torcedor e que satisfação o torcedor pode receber hoje de Negrete? Qual o sentimento que ficou para o Negrete depois daquele lance, né, o Negrete saindo de costa e a jogada originando o gol do Santa Cruz? A torcida pegou no pé, como foi que ficou o clima depois daquele gol? Então, eu me cobro até hoje, né, por esse lance, né? Mas aquele lance, na verdade, foi assim, né, no meu ponto de vista, né? Eu lembro que a gente sofreu a falta, se não me engano, foi o Magno que fez a falta. E eu falei para um jogador, não lembro se foi o Pitbull, falei, fica na bola. E eu estava voltando para recompor o meu setor. E nisso eles pegaram a bola e cobraram rápido. Então foi nisso aí que aconteceu o lance e depois acabou saindo o gol também, né?
Eu não sei se foi sorte, se foi infelicidade nossa, mas eu costumo dizer assim, né? As coisas quando é para acontecer, ela vai acontecer, independente do que, se o gol não sai naquele momento, podia sair em outro momento, a gente não sabe. Se era predestinado para o Santa Cruz ser campeão, ele ia ser de qualquer forma. Se era predestinado para a gente ser campeão, o Campinense ia ser campeão, assim como foi em 2013. Você acha que faltou alguma coisa naquele jogo do Campinense? Passou pelo Sport, que era um grande favorito para o título. Todo mundo, inclusive, já dava a final como o clássico pernambucano. O Campinense consegue tirar o Sport em frente ao Santa Cruz, joga bem lá, joga bem aqui em Campina Grande. O que faltou? Qual foi o detalhe? Eu acho que em Campina Grande a gente sabia que não íamos perder o jogo para o Santa Cruz, né? Eles poderiam empatar, né? Mas ganhar da gente eles não iam ganhar. Eu acho que o fator mais determinante foi o jogo. Aconteceu a mesma coisa contra o Sport, que a gente tomou o gol no final do jogo, já nos acréscimos. Né, tomamos o gol do Durval e depois se repetiu também na final contra o Santa Cruz, né? Tomamos um gol já num jogo que era para ir para o empate e tomamos um gol já no final do jogo, onde o jogo já tinha praticamente, a gente costuma dizer assim, pô, o jogo acabou, não tem mais jogo, né? Então eu acho que ali acabou nos destabilizando um pouco assim pro jogo da volta, porque a gente tinha que sair pro jogo, a gente tinha que ganhar o jogo, né? Porque o empate daria o título pro Santa Cruz, assim como deu. Então eu acredito que desde o primeiro jogo, se a gente tivesse trazido o empate para Campina Grande, com certeza a gente teria sido campeão. O Diabo bota muita culpa naquele primeiro confronto diante do Santa Cruz. Não em vocês, mas na arbitragem, que foi o quarto árbitro ali que depois apitou, porque o primeiro saiu contundido. Você acha que teve alguma influência ali? O Diabo cita muito isso até hoje. Na verdade, ali aconteceu muitas coisas, né? Coisas estranhas, assim, coisas que não é corriqueira do futebol, né? Coisas assim que a gente acha que, tipo, no mínimo é estranho, né? Porque um árbitro se machuca e depois vem um árbitro que morava, eu acho que 20 quilômetros do estádio, em pouco tempo ele já consegue chegar, já está no estádio e apita o jogo. Inclusive, esse juiz que apitou o nosso jogo, ele fez a nossa final do Pernambucano. E eu lembro que, quando eu estava no Náutico no ano passado, fez o segundo jogo e ganhamos de 2-1. Eu lembro que eu falei para ele assim, ele até me deu amarelo no jogo, eu falei bem assim para ele, você acha certo o que você está fazendo? Aí ele ficou meio constrangido assim, então vários lances assim que eu ia conversar com ele, eu sentia o constrangimento nele, né? E eu falava para ele, eu falei bem assim para ele, ó, você pode tirar nosso título aqui, mas você pode ter certeza que Deus vai honrar a gente lá na frente, né? Então são coisas assim que acontece mesmo no futebol. E pelo incrível que pareça, ele apitou nossa final ano passado contra o Central, ganhamos a final, ele apitou super bem, né? Eu não sei se ele lembrou desse fato, né? Mas apitou super bem e conduziu o jogo de uma forma bem legal. E esse jogo contra o Santa Cruz eu acho que foi um pouco estranho, né? Principalmente o primeiro jogo, porque ele começou a minar nosso time, começou a dar amarelo pro nosso time, começou a inverter faltas, né? E isso aí eu acho que acabou nos prejudicando muito já pro o segundo jogo da final, né? Futebol no Boteco recebendo o Samuel Rosa ou Negrete, ídolo aqui em Campina Grande, participando aqui do nosso programa nesse bate-papo super descontraído, no Futebol no Boteco, que é uma produção da TV UEPB e hoje está no Vintage Music Bar, esse bar super aconchegante de Campina Grande, que nos recebeu de braços abertos para a gravação do nosso programa, Afonso. Ô Negrete, você conquistou o bicampeonato paraibano pelo Campinense, o vice-campeonato da Copa do Nordeste, mas o que acontecia no Campeonato Brasileiro da Série D, cara? Porque toda a torcida queria também o acesso, né? Realmente o acesso. Eu acho que o acesso era mais importante do que o título estadual para a torcida raposeira. O que acontecia? O Campinense sempre batia na trave, e às vezes nem isso. Que você pode dizer melhor sobre isso? Eu acho que ele disputou 2 Série D pelo Campinense. Então, Afonso, a Série D é um campeonato que necessita de planejamento, né? Eu disputei 3 Série D pelo Campinense. A primeira Série D foi em 2015. A gente tinha um time muito bom no estadual. Tinha um ataque rápido, tinha o Alvinho, tinha o Reginaldo Júnior, tinha o Felipe Alves, que hoje está no Botafogo. E naquela época desmontou, né? A gente foi campeão, né? Em 2015 fomos campeões e acabou desmontando o elenco. Se eu não me engano, saiu 5, 6 jogadores.
né, titulares. Saiu Felipe Alves, saiu Luiz Fernando, saiu, se eu não me engano, saiu quem mais? Acho que o Neto também, né? Neto continuou. Neto acho que continuou na Série D. Não, continuou não. Neto também saiu. Saiu o Neto, saiu Luiz Fernando, Felipe Alves, saiu o Reginaldo Júnior. Então acabou desmontando, né, um pouco o nosso time. Saiu um zagueiro, saiu o Gabriel Valongo. Então eu acredito que ali a gente montou um time para a Série D, né, um time bem competitivo. Só que na época pegamos um adversário muito difícil, que foi o Operário de Ponta Grossa, que hoje está na Série B do Campeonato Brasileiro. Eu lembro que a gente foi jogar lá, né, fizemos um jogo muito difícil, superamos lá, perdemos de 1-0. E aqui na volta ganhamos de 1-0 e perdemos a disputa nos pênaltis, se eu não me engano. O Operário tinha aquele Rossi, né, que hoje joga no Vasco. Tinha um Rossi, né? isso. Rapidão, Era um time muito bom. E eu lembro que a gente vendo a estrutura do Operário lá, alguém comentou assim, esse time em 2 anos, 2, 3 anos, esse time vai estar na Série B do Campeonato Brasileiro. Então você vê, né, às vezes por isso que eu falo que o planejamento, né, ele é muito importante, né? O Operário se planejou para isso, né? Ele se planejou naquele ano, eles não subiram, mas eles vieram subir no ano seguinte e tem dois acessos já consecutivos, né? Para você o Campinense não. Tá na O Série B do Campinense não Campeonato. se planejou para ter um acesso. Eu acredito que não, né? Porque o Operário tinha sido campeão, né? E manteve uma base, manteve o mesmo treinador, né? Que é até o Itamar Schulliger, que foi o nosso rival aqui no Botafogo. E com isso, o Operário conseguiu. Hoje o Operário tem jogador lá que está 3, 4 anos no clube, né? Que no caso do Chicão, que é no caso do Danilo Baer. E tem outros jogadores que eu não me recordo o nome, que continuam no elenco. Então eu acredito que, tipo assim, se um clube se planeja certinho, ela constrói uma base, né, mantém uma base de 6, 7, 8 jogadores, com certeza esse time vai ter sucesso. Se ele não consegue subir no ano, no outro você pode ter certeza que ele sobe. Então eu acredito que o planejamento em cima de uma base de um clube, né, de se manter uma base, com certeza o sucesso vai vir, né? E claro, com a diretoria, né, pagando salários em dia, oferecendo premiações, né, oferecendo desafios novos para os jogadores, com certeza vai colher o fruto lá na frente, né? Eu lembro que a minha ida para o Náutico, eu fui para lá, não tinha perspectiva nenhuma, mas entrou uma diretoria nova, com ambição, né, querendo fazer as coisas certas, querendo pagar em dia. O Náutico vinha de um rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro, devendo 2 meses de salário atrasado, e o Negrete aceita o desafio. Como isso? Por quê? Foi me apresentado um projeto. Aceita o desafio, se torna capitão da equipe, é campeão estadual. Qual foi o sentimento? Então, foi um sentimento para mim assim de dever cumprido, porque eu fui para lá em 2016 com o objetivo de subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Eu lembro que ficamos em 5º, eu não era titular, mas era um jogador muito utilizado durante os jogos, e a gente não conseguiu o acesso na época, né? Tinha um time muito bom, mas não conseguimos. E eu fiquei com aquele desejo eu tenho que voltar para esse clube e marcar uma história, deixar um legado diferente, né? E surgiu a oportunidade, por isso que eu aceitei o desafio, porque eu sabia que era um desafio difícil, mas era um desafio que a diretoria estava procurando fazer as coisas certas, tinha um planejamento em cima daquilo ali. Graças a Deus conseguimos chegar na 4ª fase da Copa do Brasil, conseguimos classificar na Copa, disputar a pré-Copa do Nordeste, conseguimos classificar para a fase de grupos, conseguimos ser campeão pernambucano após 13 anos. Né? 13 anos e você como capitão, né, Negrete? E eu como capitão do time, né? Então foi algo assim, que vai ficar marcado assim na minha vida, porque eu tenho até hoje as recordagens, aproveitei o máximo, o que eu tinha que aproveitar o máximo. Eu acho que você foi visitar até o governador de Pernambuco. Fomos visitar o governador, fomos no Palácio da Princesa, foi algo assim extraordinário, né? Eu, por ser capitão da equipe, né? E como a gente fala, né? Eu como sou um cara cristão, eu falo, Deus fez o sobrenatural ali nas nossas vidas. Porque foi promessa de Deus mesmo. Deus veio, revelou, falou que ia acontecer, aconteceu do jeitinho que Deus falou. Então eu acho que as coisas são assim, são dessa forma, né? Os desafios vão vir, né? As tempestades vão vir. Mas você pode ter certeza que no final você vai colher. Vai colher aquele fruto que você plantou. O Negrete, voltando para o Campinense, o o ex-presidente agora, William Simões, está afastado por causa da Operação Cartola, né, que comprava juízes, tudo mais. Eu acho que você viu bem na imprensa
Você trabalhou com ele. Quando você passou pelo Campinense, seu presidente foi o William Simões. Já chegou no vestiário algo assim de, pô, hoje o jogo tá ganho, o árbitro vai ajudar a gente. Já teve isso no vestiário? Não, isso não. Eu nunca presenciei isso, né? Até porque para nós jogadores é difícil chegar a essas coisas, porque a gente está concentrado no jogo, está concentrado na partida, se analisa o adversário, por isso que tem analista de desempenho. Então a concentração maior nossa é no jogo. A gente não se preocupa se o juiz vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, para mim nunca chegou, né? Eu até fiquei um pouco surpreso, né? Pelo futebol da Paraíba tá envolvido com isso, porque querendo ou não, a gente fez parte do futebol paraibano, né, em 2015, 16 e 17. Então, são situações que a gente fica imaginando, né, assim como vocês da imprensa, assim como os torcedores, fica se pensando. Então, eu prefiro não opinar, né, não prefiro não julgar. Para vocês jogadores, né, até aquela coisa, ver as coisas acontecendo dentro do jogo e fica achando estranho, porque tipo, o árbitro tá atuando dessa maneira, tá puxando a falta mais pro time para tentar fazer um resultado muitas vezes, porque a gente sabe o que aconteceu, foi provado, a justiça está investigando. Ele, o William Simões, já foi afastado do futebol, assim também como presidente do Botafogo. Como é que vocês enxergam isso dentro de campo? Como é que isso entra na mente de vocês e como é que vocês conseguem digerir depois dos resultados acontecidos? Então, na verdade, eu acho que isso aí não deveria existir no futebol, né? Porque eu acredito assim, o erro é humano, né? Por isso que tem um VAR agora, né? Mas muitas vezes até o VAR erra, né? Porque muitos lances são interpretativos, né? Então tem coisas assim no futebol que é natural, você vai errar. Esse vai errar, aquele vai errar, vai acontecer coisas que vai fugir um pouco do que é o futebol, do que é a partida de futebol, de que é a disputa, de que é a competição. Então, muitas vezes, o futebol se tornou uma coisa muito mecânica, né? Essa história mesmo do VAR, você faz o gol e fica na dúvida. Você comemora e não sabe se o gol vai ser válido. Aí espera acontecer, espera analisar. Isso aí eu acredito que perde um pouco da emoção do futebol, né? Porque pode acontecer de tipo assim, teve vários times, várias histórias que clubes foram campeões com erro do juiz, para o juiz não ter marcado um pênalti, pelo goleiro ter feito isso, para um jogador estar impedido, para um jogador ter feito falta e não marcado. Então isso vai acontecer, são coisas naturais, né, que vai acontecer, porque o ser humano não é perfeito, ele vai errar. E com a ajuda da tecnologia, vai continuar errando do mesmo jeito, não tem o que fazer. Claro que vai diminuir um pouco os erros, né? A injustiça, como a gente fala no futebol. Mas eu acredito que nós jogadores não pensa tanto nisso, né? A gente vai analisar depois, pós a partida, né? A gente fica aquele ponto de interrogação. Mas por que o juiz fez isso? Por que fez aquilo? Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Então, muitas vezes, fica esse ponto de interrogação, né? Porque não sabemos a verdadeira realidade, o verdadeiro motivo. Por isso que eu prefiro não opinar muito e não julgar, né, os envolvidos, não julgar quem participou, para não gerar um desconforto maior, não gerar uma polêmica maior, porque o Negrete falou aquilo, não sei quem falou isso, não sei quem rebateu assim. Então eu prefiro não opinar, eu prefiro entregar nas mãos das autoridades, que os fatos sejam apurados, que sejam julgados e que seja aplicada as devidas leis e os verdadeiros culpados sejam punidos. Tá aí o Samuel Rosa Negrete aqui no Futebol do Boteco, batendo um papo conosco, falando um pouco da sua carreira, revelando aí, falando sobre fatos vividos aí durante a sua trajetória no futebol. Já são 33 anos. Quantos anos de carreira? Eu me profissionalizei com 19 anos para 20 anos. 13 anos de carreira, 14 anos de carreira. 13, 14 anos Minha de carreira. idade. Aí, 13 anos de carreira, Negrete, aqui no Futebol no Boteco. E agora a gente vai para mais um quadro do nosso programa. Roda a vinheta, porque vai ter mesa de boteco. Beleza, tá aí, vamos pro quadro Mesa de Boteco. A gente vai propor para o Negrete personalidades ligadas ao futebol que ele já conviveu e ele vai dizer se sentaria ou não na mesa do boteco para tomar um suco, bater um papo, falar de futebol, Um suco, né? ou até de outros assuntos. Um suco que Negrete é homem cristão, homem de Deus. Não, Um suco. Não bebe. O Negrete já tomou umas escolzinhas, mas Hoje em dia não bebe mais. hoje em dia não bebe mais não. Então vamos saber se ele tomaria um suco com o técnico Francisco Diá na mesa do boteco.
Tomaria e depois levaria para a igreja ainda, que eu sei que ele precisa também, né? Não, é um cara que eu tenho um respeito enorme, né? Um cara que já me ajudou em situações difíceis, então é um cara que, se eu tiver apto a ajudar, com certeza eu vou ajudar também. Cara, esse quadro foi muito difícil, porque é um quadro polêmico, né? Com pessoas que você já teve divergências. E o Negrete é boa praça, assim como a gente vê no dia a dia também. Já trabalhei sendo setorista do Campinense e via Negrete, assim, foi muito difícil, velho. Aí eu pesquisei e coloquei o Jailson Macedo de Freitas, que foi o árbitro do Campinense em Santa Cruz em 2016. Você sentaria ele apitar aquela falta, você rápido e o Santa Cruz fazer um gol? Então, eu acho que nesse lance ele errou, né? Ele não podia deixar bater, tá montando uma barreira, o jogador tá na frente, o outro pega a bola às vezes tá rolando e bate rápido, mas são situações que o árbitro às vezes deixa seguir, são situações que ele para, mas eu sentaria, né? Independente, como eu falei anteriormente, né? São seres humanos erram também, né? Então, eu prefiro não julgar, né? Prefiro bola para frente, que a vida segue, porque temos a oportunidade de buscar novamente e conquistar novamente assim algo que a gente não conquistou lá atrás, né? Edno Melo, presidente do Náutico, sentaria? Sentaria. O Edno é um cara, foi muito importante assim na minha ida pro Náutico, né? Foi um cara que participei de vários eventos, de buscar patrocínio, recurso para o clube, de estar próximo do torcedor, né? Eu, como era capitão do elenco, era um dos líderes, então isso é muito importante, né? A gente que tem uma história no clube, participar, né? De buscar recurso para o clube, de buscar recurso financeiro, de buscar patrocinadores, de sentar, reunir, passar a visão do atleta, né? Com a instituição, os empresários também passar para os atletas o que eles pensam, expor as ideias, então isso foi muito importante, né? E com o Ed eu aprendi muito isso. Com o professor Roberto Fernandes, também queria que você falasse quem é mais doidinho, Francisco Diá ou Roberto Fernandes? Você vê, né? O Roberto, o Diá é um doido, né? O Roberto é um doido inteligente. O Roberto gosta de filosofia, gosta de livros e tal. E o Diá não. O Diá é mais enérgico, mexe mais com o brilho do jogador e mais elétrico na beira do campo. O Roberto, pelo incrível que pareça, eu tive um relacionamento muito bom assim com ele, assim, profissional, né? A gente conversava sobre determinadas ideias, né, sobre determinadas situações, né? E as ideias batiam, assim, né? Tanto que tivemos um sucesso assim, extraordinário. É um cara que me ajuda até hoje, né? Às vezes ligam para ele, perguntam, o próprio Confiança mesmo, a diretoria ligou perguntando como que era o Negrete, né? Que os clubes hoje se perguntam, né? Como que é, fator campo, fator extra-campo. E o Roberto me ajudou muito, né, na minha ida para Confiança, né? Recebi o aval dele que poderia ir e tal. E ele e o Diá são amigos, né? São pessoas assim que têm um respeito enorme um pelo outro, né? E eu lembro que o Roberto uma vez ligou pro Diá e falou bem assim: "Ô Diá, qual é o segredo de subir tanto assim, ter tanto acesso assim, principalmente na Série C como você tem, que eu quero saber que eu preciso de um acesso da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro." Então são duas pessoas assim que eu tenho um respeito enorme e com certeza sentaria com os dois para tomar um suco e bater um papo e trocar ideia sobre futebol, sobre diversos temas que podemos abordar numa mesa. Tá aí o Samuel Rosa, o Negrete, dizendo com quem ele sentaria ou não. Como o Afonso disse, o cara é boa praça, sentaria com todo mundo. E eu tenho certeza que todos eles sentariam também com você para tomar um suco e bater um papo, falar de futebol. Negrete, antes da gente ir para o último quadro do nosso programa, eu queria que você contasse alguma resenha do futebol. Você viveu algo engraçado que você viveu nos vestiários, é aquela coisa que às vezes o torcedor não sabe, que acontece nos bastidores do futebol. Cara, a resenha, pelo incrível que pareça, a resenha foi com o Francisco Diá, lá no Nacional de Manaus. Teve um fato bem curioso que ele tinha uma multa altíssima lá, né? E surgiu uma conversa que a diretoria contratou alguém para, sei lá, pressionar ele, bater nele, para ele poder ir embora, né? Pedir para ir embora. E nisso aconteceu um jogo, nós em Manaus. O Manaus é um time que, na atualidade, é um dos melhores times da Amazonas, né? O Nacional tá
tá se reestruturando novamente, né? A maioria do pessoal saiu, né? O pessoal que investia, que tinha bastante dinheiro. E o Diá, na época, o presidente reuniu a gente, né? Era o governador do estado, reuniu a gente e falou bem assim, ó, eles estão falando que vão ganhar de vocês. Era a antiga diretoria do Nacional, que foi para o Manaus, montou um time e no ano seguinte já estava disputando a primeira divisão. Eles falaram que vão ganhar de vocês. Eles querem apostar, e eu apostei. Aí o cara falou, eu apostei 5 mil, quem ganhar o jogo. E se vocês perder, vocês vão pagar. Vou descontar do salário de cada um. Aí ele já falou, hoje, presidente, quer aposta 5, aposta 20. E ganharam? Resumindo, já falou, tá bom, eu aposto. Aí o presidente falou, tá bom, eu aposto. Aí apostamos, falou, ainda começou a fazer enquanto, falou, misericórdia, vai descontar não sei quanto de cada um, tal. Fomos pro jogo. Estamos ganhando de 1-0, os caras empatam. 1-1. E vai. Aí o jogo acabou 1-1 o jogo. Aí ninguém ganhou, né? Todo mundo perdendo. Ufa, vai descontar R$1 do nosso salário. E nisso, a torcida começou a pressionar, começou a esperar um monte de jogador, né, na porta do vestiário. Eu sei que eu fui o último a tomar um banho. Eu e o Pedro Dias, que teve aqui em 2015, o Pedrão. Sim. E de já tá lá andando pra frente, pra trás, aquele jeitinho dele, com a mão aqui, não tal, e vai, e volta, e professor, você tá esperando o senhor, que é o senhor ali, tá ali e tal, e ele... Aí o Pedrão falando bem assim, aí eu tomei banho, o Pedrão falou, professor, eu já sei o que o senhor faz, não tem a Kombi, tinha uma Kombi, o clube, você entra na Kombi, nós joga as bolas, os cones em cima do senhor, o senhor vai deitado lá dentro da Kombi. Aí Diá aceitou a ideia, foi, entrou na Kombi, tá lá Diá com a cabecinha pra cima aqui, os cones, as bolas, a Kombi vai saindo. Torcida viu Diá lá dentro, começou a balançar essa Kombi. Eu vou te matar, velho, safado. E fui Diá aqui, só correndo pra cima, assim, no meio das bolas. Então foi um fato muito curioso que aconteceu, né? E saiu sem salvo, né, pelo menos. Saiu porque o cara da Kombi, ele tem que agradecer o cara da Kombi. O cara da Kombi tirou um taco de beisebol, um pau lá, e xingou o torcedor, falou, meu material de trabalho, rapaz, sai de perto. E começou a, tipo, espantar os torcedores, senão os caras tinham pegado ele. Mas com isso ele acabou saindo do Nacional, né? Acabou fazendo acordo, acho, com a diretoria, acabou saindo, acabou se desligando de lá. A gente continuou e foi campeão amazonense lá, mas ele já tinha saído. É aquele time que o Nacional tinha muitos jogadores que foram do Campinense, né? O Jefferson Recife, lateral esquerdo, você, Wagner Corandi hoje, né? Goleiro. O Rodrigão, o Wagner hoje que está aqui com a gente. Na época tinha um Wagner, né? Vamos para posição, Wagner. Tinha o Rodrigão, que foi zagueiro nosso aqui em 2015. Jefferson Recife, eu acho que só. Acho que só. Se tiver outro, eu não me recordo quem era, mas o Éder depois veio também. Os pupilos de Diá, né? Tá aí o Negrete contando a resenha do futebol aí que aconteceu com o seu parceiro Francisco Diá. Vamos para o nosso último quadro do programa, Resta Um. Solta aí a vinheta. Vamos lá, o quadro Resta Um, aqui no Futebol no Boteco, com o Samuel Negrete. Negrete, bicampeão paraibano ou o campeonato pernambucano? Campeonato pernambucano. Agora essa aqui é pesada também. Torcida do Campinense ou do Náutico? Campinense, a mais vibrante. Francisco Diá ou Roberto Fernandes como treinador? Francisco Diá. 2 gols que marcaram a torcida raposeira. Aquele gol contra o Bahia na Copa do Nordeste no finalzinho ou o gol que você fez no Clássico dos Maiorais? Gol contra o Bahia. Futebol ou filme? Futebol. Sempre que tá até de folga acompanhando o futebolzinho? Futebol. 24 horas futebol. Não é 24 horas porque às vezes o menino não deixa, né? Mas eu fico brincando de bola com os meninos. Samba ou forró? Você tá na terra do forró. Ou louvor? Música gospel. Beleza, tá aí. Samuel Rosa Negrete, 33 anos, ídolo da torcida do Campinense, passagens por Náutico e tantos outros clubes do futebol brasileiro, batendo esse papo legal aqui no Futebol no Boteco, uma produção da TV UEPB, coordenador Hipólito Lucena, na técnica o Mahatma Gandhi esteve conosco
em mais esta edição. Coordenação de jornalismo, Isis Coelho. Na técnica também, o Apolo Ricardo. Agradecer a galera do Vintage Music Bar, que nos recebeu nesse local tão aconchegante para a gravação de mais uma edição do nosso programa. Eu deixo meu abraço e em breve a gente volta com mais um Futebol no Boteco. Nós somos feitos um pro outro de encomenda, como a chave e a fenda, como a...